Hoje traremos um tema profundo e fascinante. A pré-existência da alma é uma ideia que atravessa séculos de filosofia, espiritualidade e teologia. Sem, no entanto, direcionar para crenças ou religiões, vamos explorar juntos algumas perspectivas. O que é dito sobre a pré-existência da alma é a crença de que a alma existe antes do nascimento físico. Ou seja, ela teria uma existência anterior à vida atual, podendo carregar experiências, sabedoria ou até mesmo responsabilidades de outras vidas. Existem visões variantes religiosas e filosóficas, como no cristianismo primitivo, onde pensadores como Orígenes 185-254 d. Código defendiam a pré-existência da alma e a reencarnação. No entanto, essas ideias foram consideradas heréticas no Concílio de Constantinopla II. Em 553, Espiritismo, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que as qualidades morais vêm do espírito encarnado, sugerindo que a alma já traz características de vidas anteriores. Filosofia grega, Platão, acreditava que a alma existia antes do corpo e que o conhecimento era uma forma de lembrança de experiências passadas. A abordagem bíblica sobre a pré-existência da alma é cheia de nuances e interpretações, que variam entre tradições cristãs. Essa frase é interpretada por alguns como evidência de que Deus já conhecia a alma de Jeremias antes de seu nascimento físico. Na Bíblia Católica, o Livro da Sabedoria 8, versículo 19, sugere que a alma pode ter qualidades anteriores ao nascimento físico. Essa passagem sugere que a alma já possuía qualidades antes de encarnar, o que pode indicar uma existência anterior. Absurdisodias. Jesus afirma em Mateus 1, versículo 14, que João é Elias que havia de vir, o que levanta discussões sobre reencarnação ou missão espiritual contínua. Defendia abertamente a pré-existência da alma e a reencarnação. Acreditava que as almas foram criadas por Deus antes da existência física e que encarnavam sucessivamente para evoluir. Porém, essas ideias foram condenadas no Concílio de Constantinopla II, em 553, Judaísmo Bíblico. Textos como Jeremias 1, versículo 5 Antes de te formar no ventre, eu te conheci, são interpretados por alguns como indícios da pré-existência. Alguns estudiosos argumentam que a pré-existência mencionada no Novo Testamento se refere ao plano divino, e não à existência consciente da alma antes do nascimento. Outras citações bíblicas envolvem a queda dos anjos e a batalha antes da fundação do mundo, onde, segundo Gênesis apresenta, 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer, opondo ao Criador. Platão defendia que a alma existia antes do corpo e que o conhecimento era uma forma de lembrança de experiências anteriores. Essa visão influenciou pensadores cristãos, mas não é considerada parte do pensamento judaico original. Outra parte fora arrastada e lançada fora do céu, os neutros seriam os exilados que Deus deportou para esta terra, ou seja, entendemos que nós somos estes últimos. Há interpretações que associam João Batista à reencarnação do profeta Elias, conforme passagens dos Evangelhos, obra que sistematiza os princípios doutrinários do Espiritismo. Assim institui-se a crença de que a alma retorna a diferentes corpos ao longo do tempo vivendo múltiplas vidas. Ou seja, uma corrente acredita em uma existência anterior, enquanto a outra acredita no ciclo de nascimento e renascimento, o que traz algumas consequências espirituais importantes. Missão divina. A alma teria sido criada com um propósito específico, podendo já carregar sabedoria ou dons antes de encarnar. Livre-arbítrio com bagagem espiritual. A pessoa nasce com tendências, virtudes ou desafios que refletem sua existência anterior. Justiça divina. Explica por que alguns nascem com talentos ou dificuldades, como parte de um plano maior. Responsabilidade espiritual. A alma é responsável por seu progresso desde antes da vida terrena, o que reforça a ideia de evolução contínua. Pelo plano divino, exercemos total liberdade, pois embora Deus conheça a alma antes do nascimento, ela ainda é livre para aceitar ou resistir ao chamado. A alma não é uma marionete do destino, ela participa ativamente de sua própria evolução. Evoluímos conscientemente de acordo com a Escritura. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Agradeço sua inscrição, seu like e compartilhamento. É feito com carinho para você. Mesmo diante de expiações, o espírito é livre para reagir com revolta ou resignação, o que afeta diretamente sua evolução, o caminho de redenção. Ele transforma sofrimento em sabedoria e missão em realização. Pesquise e reflita. A opção é sua. O livre-arbítrio é o que gera as causas e o destino é a consequência. Cada escolha molda o futuro espiritual. Chamamos isso de lei de causa e efeito. Nosso aprendizado é contínuo.
A liberdade de agir permite que o espírito aprenda com erros e acertos, ajustando sua conduta a cada encarnação. Tanto a pré-existência da alma quanto a reencarnação oferecem visões profundas sobre o propósito da vida, a justiça divina e o destino da alma. Aprendizado progressivo. A alma evolui moral e intelectualmente ao longo de várias encarnações. Sem qualquer conceito tendencioso, perguntamos: afinal, temos ou não livre-arbítrio? Sabemos que o livre-arbítrio é o fio condutor que une a alma à sua jornada espiritual, seja na pré-existência ou na reencarnação, ou não. Escreva nos comentários o que você acha disso. Reparação e reconciliação. Relações difíceis podem ser reencontros de almas que precisam se curar mutuamente. Esperança espiritual. Mesmo os erros graves podem ser corrigidos em futuras vidas, promovendo redenção. No Espiritismo, essa ideia é central e aparece em obras como o Livro dos Espíritos Allan Kardec, presente em religiões como o hinduísmo, o budismo e também no Espiritismo. Alguns cristãos associam a reencarnação à justiça divina, explicando sofrimentos e talentos como frutos de vidas anteriores. A Bíblia não fala explicitamente sobre reencarnação, mas há interpretações que levam a ter como elemento de prova textos como a associação entre João Batista e Elias, ou 1 Pedro 1, está se referindo ao plano divino, e não uma existência consciente da alma antes do nascimento. Alguns estudiosos argumentam que a ideia de alma consciente antes do nascimento é antijudaica, e não está presente no Antigo Testamento. A pré-existência seria, nesse caso, uma forma de predestinação no plano de Deus, e não uma existência literal. A alma é criada por Deus ou já existe eternamente, dependendo da tradição. Está presente em pensamentos de filósofos como Platão e teólogos como Orígenes. Na Bíblia, textos como Jeremias 1, Salmo 139, entre outros, são interpretados por alguns como indício dessa pré-existência. Sendo rejeitada enfaticamente, essa visão é comum entre teólogos que seguem uma leitura mais literal e judaica das Escrituras. Evolução espiritual. A alma estaria em constante aprendizado e purificação. Como a justiça divina se manifesta, além de uma única vida. A relação entre pecado, sofrimento e aprendizado espiritual. Mas mostraremos como diferentes denominações cristãs interpretam essas passagens livre-arbítrio e responsabilidade. Se já vivemos antes, nossas escolhas têm consequências além desta vida. Vamos às reflexões espirituais. A ideia da pré-existência da alma levanta questões sobre justiça divina. Por que alguns nascem com desafios e outros com facilidades? Levaremos você a explorar esse tema sob uma perspectiva específica bíblica. Vamos explorar algumas passagens e ideias que são frequentemente citadas nesse contexto. Passagens que sugerem pré-existência. Jeremias 1, versículo 5 antes. Que te formasse no ventre, te conheci. No livro Sabedoria 8, versículo 19 está escrito: sendo bom, entrei num corpo sem mancha. João 1, versículo 21. Quando perguntam a João Batista se ele é Elias, ele responde. Outras interpretações teológicas como Orígenes, teólogo cristão do século III. Alguns estudiosos argumentam que quando a Bíblia fala de algo pré-conhecido como em 1 Pedro 1 versículo 20, está se referindo ao plano divino, e não a uma existência consciente da alma antes do nascimento. Reflexões sobre justiça divina. A ideia de pré-existência é usada por alguns teólogos para explicar por que pessoas nascem com desafios físicos ou espirituais. Passemos à interpretação bíblica simbólica. Muitos estudiosos afirmam que quando a Bíblia fala de pré-conhecimento, como em Jeremias, a reencarnação e justiça divina traz algumas interpretações, sugerindo que a pré-existência da alma está ligada à reencarnação, como forma de explicar sofrimentos aparentemente injustos, como doenças congênitas ou desigualdades de nascimento. Textos como o livro Sabedoria, contido na Bíblia Católica, e a associação entre João Batista e Elias, são usados para apoiar essa ideia. O que nos fala a filosofia grega e influência platônica? Há graves críticas à pré-existência. Uma pergunta que toca o coração de muitas tradições espirituais é a relação entre a pré-existência da alma e reencarnação. Estudiosos do assunto respondem que, embora estejam relacionadas, elas não são exatamente a mesma coisa. Pré-existência da alma refere-se à existência da alma antes do nascimento físico. A reencarnação disseminada no Ocidente por Allan Kardec, a partir do século XIX, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Vejamos as diferenças principais entre estas interpretações. A pré-existência tem como conceito: a alma existia antes do nascimento. Para os kardecistas, a alma vive várias vidas,
A preexistência da alma implica que a alma já existia antes do nascimento físico. Já a reencarnação implica que a alma vive múltiplas vidas, retornando à Terra para aprender e evoluir. Lei de causa e efeito, chamado karma. Cada ação tem consequências que se manifestam em vidas futuras. Essas crenças influenciam práticas espirituais, como oração, meditação, ou até o modo como se encara o sofrimento. Na preexistência da alma, a missão é uma escolha. A alma, já existente antes do nascimento, pode ter escolhido voluntariamente sua missão terrena. Temos responsabilidade espiritual. O livre-arbítrio permite que a alma decida como viver sua encarnação, mesmo que já traga tendências ou sabedoria anteriores, na reencarnação. Antes de reencarnar, o espírito pode escolher os desafios que enfrentará, exercendo seu livre-arbítrio no plano espiritual. O livre-arbítrio é, em ambas as crenças, o instrumento da alma para crescer, aprender e se aproximar de Deus. Até o próximo vídeo.